Olá, você acompanha agora mais uma edição do Jornada. Todas as semanas fazemos uma viagem pelo Brasil com quadros e reportagens especiais sobre decisões e projetos da Justiça do Trabalho. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre o FGTS, que em 2016 completa 50 anos. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, cuidados no ambiente de trabalho para evitar contaminações pelo vírus H1N1. Os resultados da segunda Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, realizada em todos os tribunais do trabalho. E em Teresina, a jornada extra de uma servidora do TRT do Piauí que se dedica a ensinar uma dança milenar, a dança do ventre. Tudo isso e muito mais, o nosso Jornada começa agora. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço completa 50 anos em 2016. Você sabe por que o FGTS foi criado e como pode ser resgatado? Na reportagem especial de hoje, vamos falar sobre o benefício e as principais discussões jurídicas em torno dele. E lá se vão 5 décadas protegendo milhares de trabalhadores com carteira assinada no país. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço surgiu em 1966 para amparar o empregado demitido sem justa causa. O fundo é a poupança garantida que o trabalhador tem pelo tempo de serviço. Antes da criação do FGTS, existia outro regime na década de 60. Os trabalhadores que completavam 10 anos em uma empresa adquiriam o direito à estabilidade. O empregado só poderia ser demitido por justa causa se cometesse uma falta grave. Mas essa estabilidade começou a ser burlada pelas empresas. As empresas começam a adotar o seguinte critério. E eu lembro, nessa época, perto do ano de 66, 65, 66, começa a acontecer de as empresas, quando o empregado completa 9 anos de empresa, ela já demite e contrata um novo, para não deixar que o trabalhador adquira a estabilidade. Então, para evitar esse tipo de manobra, surgiu, portanto, a figura do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O FGTS foi criado pela Lei 5.107, de 13 de setembro de 1966, e entrou em vigor um ano depois. Atualmente é regulado pela Lei 8.036, de 1990. Para formar o saldo do FGTS, os empregadores devem depositar mensalmente em contas individuais dos trabalhadores o valor de 8% do salário pago ao empregado. Atualmente, o fundo é gerido e administrado por um conselho curador, formado por representantes dos trabalhadores, empregadores e governo federal. Quem opera os recursos é a Caixa Econômica Federal. Tem direito ao FGTS trabalhadores com contrato de trabalho regido pela CLT, além de trabalhadores rurais e temporários. Em 2015, os empregados domésticos também conquistaram o direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Mas existem condições para o dinheiro ser resgatado. Essas são algumas das situações. Se o empregado for demitido sem justa causa, no término do contrato por prazo determinado, na rescisão do contrato de trabalho por causa da extinção total ou parcial da empresa, no falecimento do empregador individual ou na morte do trabalhador, quando o trabalhador tiver idade de 70 anos ou mais, na aposentadoria, em casos de algumas doenças graves como câncer, quando a conta do FGTS do trabalhador permanecer por 3 anos ininterruptos sem depósito, ou se ele permanecer também por 3 anos seguidos fora do regime seletista. O FGTS também pode ser sacado para a compra da casa própria. E é o que muitos brasileiros fazem, utilizam o Fundo de Garantia por
tempo de serviço para adquirir a tão sonhada casa própria. De acordo com a Caixa Econômica Federal, até abril de 2016, mais de 700 mil brasileiros usaram o FGTS para esse fim. Só que tem uma regra: se a pessoa quiser usar o fundo para obter moradia, ela não pode ser dona de outra propriedade residencial no mesmo município onde pretende comprar, nem estar pagando em qualquer parte do território nacional o imóvel pelo sistema financeiro de habitação. Outra coisa, o trabalhador deve morar ou trabalhar no mesmo município onde pretende adquirir a propriedade. E mais, o dinheiro do FGTS não pode ser usado para a compra de imóvel comercial. A gente pode utilizar o FGTS para comprar o imóvel, né, pagar 100% do imóvel. A gente pode utilizar como parte da compra desse imóvel, da entrada desse imóvel. A gente pode utilizar o FGTS para abater nas futuras prestações do financiamento. A gente pode utilizar o FGTS para liquidar o financiamento adquirido e também para amortizar o financiamento adquirido. A cada 2 anos, o trabalhador tem direito de resgatar novamente o fundo de garantia para quitar as prestações do financiamento que fez para adquirir a moradia. Para 2016, o orçamento do FGTS aprovado foi de 21 bilhões e 700 milhões de reais para investimentos em habitação. O feirão da casa própria, realizado pela Caixa Econômica Federal, é uma das oportunidades oferecidas ao cidadão que tem planos de comprar um imóvel com o FGTS. O evento ocorre todos os anos. Aqui a gente consegue ter toda a cadeia produtiva. O visitante chega, ele vem na nossa ilha aqui na Caixa, nossos consultores são 200 que a gente tem aqui todos os dias no feirão. Ele vem aqui, ele faz uma análise de crédito, ele traz identidade, traz o CPF, traz um comprovante de renda. Nós já fazemos a avaliação e dizemos para eles assim, olha, você pode financiar tanto. E aí ele sai e com os parceiros que estão aqui, que são mais de 50, ele vai procurar um imóvel para que ele possa, que se enquadre dentro do orçamento dele. Ter a chave da casa própria é o sonho de todo brasileiro que pretende sair do aluguel. Foi o que Jonathan fez. Depois de muito pesquisar, fechou um negócio em um apartamento de 2 quartos no valor de R$225 mil. O vendedor usou o fundo de garantia para dar entrada no imóvel. Facilidade na entrada, né? Você pode utilizar como entrada, né? Às vezes você não tem o valor da entrada, utiliza o FGTS que diminui, né? O fundo de garantia por tempo de serviço é um direito trabalhista. Quando o empregador não deposita ou atrasa o valor, o trabalhador pode recorrer à Justiça do Trabalho. Há 2 anos, o STF alterou o entendimento sobre a prescrição para a cobrança do FGTS, que tinha prazo de 30 anos para ações relativas a valores não depositados no fundo. No ano passado, o Tribunal Pleno do TST aprovou a alteração da súmula 362, que trata do assunto. Para quem ajuizou ações a partir de 13 de novembro de 2014, data de julgamento do STF, a prescrição é de 5 anos, observado o prazo de 2 anos após o término do contrato. Para quem já tinha ação em curso antes da data, aplica-se o prazo dos 30 anos. O TST também tem entendimento de que cabe ao empregador comprovar a regularidade dos depósitos do FGTS. Daqui a pouco, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, como prevenir o vírus H1N1 no ambiente laboral. E ainda hoje, em Teresina, a jornada extra de uma servidora que se dedica a ensinar uma dança milenar, a dança do ventre. Nós voltamos em instantes. Hoje, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, vamos aprender como evitar uma doença típica do inverno e que pode ser fatal: a gripe causada pelo vírus H1N1. No ambiente laboral, principalmente em locais fechados, essa doença pode ser transmitida facilmente. Veja como se prevenir.
Dentro do ambiente de trabalho, vários objetos são compartilhados pelos empregados. Mas uma prática que parece ser inofensiva pode trazer riscos à saúde. Algumas doenças podem ser transmitidas pelo contato ou até mesmo pelo ar. É o caso da gripe causada pelo vírus H1N1, que tem deixado muita gente preocupada. Os primeiros casos de H1N1 ou gripe suína, como ficou conhecida, apareceram em 2009 em todo o mundo. A transmissão ocorre por meio das secreções das vias respiratórias de uma pessoa contaminada ao falar, espirrar e tossir. Mas também pode ocorrer por contato. Isso porque, ao espirrar e tocar em algum objeto, o doente pode transmitir o vírus para outra pessoa que também tocar o local infectado. Chego em casa me sentindo muito mal. Aí tomei um antitérmico, voltei ao normal, meu corpo voltou ao normal, mas com aquela sensação meio estranha de que era uma gripe diferente. Continuou isso no dia seguinte, no posterior, no terceiro dia. Aí no quarto dia eu fiquei assustado porque começaram a aparecer algumas manchas e eu fiquei com medo porque eu tenho reação alérgica também a alguns medicamentos e como não curava aquela gripe, porque a gripe ela tem um estágio, a gripe normal um estágio normal e você sabe, as pessoas conhecem um pouco do próprio corpo e não tinha jeito de recuperar aquela situação. Adriano ficou doente durante 5 dias, mas não sabia o que realmente tinha. Por isso, resolveu procurar um médico para começar um tratamento eficaz. Pelo fato de não ter jeito de recuperar aquela situação, eu fui até o posto de saúde para tentar, pelo menos, saber se era H1N1, se era dengue, se era... Porque, assim, quando você apresenta uma enfermidade, conversa com outras pessoas, todo mundo lhe receita tudo. É gripe, é H1N1, é dengue, é chikungunya. E aí, no posto, o médico olhou, examinou, testou respiração, olhou algumas manchas que tinha pelo corpo e, na hora, ele detectou, olhou a garganta e ele detectou. É H1N1. Você toma esse medicamento, em 3, 4 dias, 5 dias no máximo, você tá pronto. Os sintomas da gripe H1N1 são febre, tosse ou dor de garganta, dor de cabeça e dor muscular. Já o agravamento da doença pode ser identificado por falta de ar, febre por mais de 3 dias, piora de sintomas gastrointestinais como vômitos e dor muscular intensa. Até 11 de junho de 2016, foram registrados mais de 5.200 casos de síndrome respiratória aguda grave por H1N1 no Brasil, sendo que 1.003 pessoas morreram em decorrência do vírus. Os dados fazem parte do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. As formas mais graves da doença costumam ser identificadas no chamado grupo de risco. Pessoas que têm, por exemplo, imunodeficiências, pessoas que têm pneumopatias crônicas, como asma, bronquite, enfisema, pessoas que têm algumas outras doenças, tipo diabetes, por exemplo, e extremos de idade, né? Crianças muito pequenas, idosos, são todas pessoas que têm um risco maior de ter formas mais graves de gripe e ter uma chance maior também de morrer por gripe. O vírus H1N1 pode estar em qualquer lugar, mas quando existe um grande número de pessoas em um ambiente fechado, o risco é maior. Dentro do local de trabalho, se não houver higienização ou ventilação adequada, o vírus pode se proliferar. Por isso, é preciso ficar atento e sempre se prevenir. No caso do trabalhador, dentro do possível, seria recomendado que, se uma pessoa está com sintomas gripais e a transmissão da gripe se dá mesmo antes do aparecimento dos sintomas, geralmente um dia antes, até alguns dias depois do início dos sintomas, durante esse período que a pessoa estiver sintomática, estiver tossindo particularmente, idealmente ela não deveria estar em posição de estar transmitindo a doença para outras pessoas. No ambiente de trabalho, quem está gripado deve optar pelo uso de lenços descartáveis e não lenços de pano. Mas o mais importante é higienizar as mãos sempre que possível, principalmente antes de entrar em contato com algum objeto que é compartilhado. Lavagem de mãos é muito importante, então
E aí tem dois motivos, né? Se você está gripado e eu estou na sua presença, peguei um copo, né? Toquei em superfícies onde você possa ter tocado, eu devo lavar as mãos, porque de repente depois eu vou coçar o olho, eu posso pegar o vírus, mesmo que você não tussa e transmita o vírus por via respiratória para mim, tá? E também o contrário, né? Se sou eu que estou resfriado e estou toda hora ou gripado usando lenço, eu também devo lavar as mãos com frequência. A lavagem deve ser com água e sabão e, alternativamente, pode-se usar o álcool também. Agora, para a limpeza de superfícies, normalmente o álcool é mais fácil, né? De você fazer do que você passar água e sabão. As empresas também devem reforçar a limpeza de objetos de uso comum e também dos sistemas de ar-condicionado. Algumas fazem campanhas educativas sobre a importância de lavar as mãos, disponibilizam álcool em gel e até incentivam a vacinação. Foi o caso do TST. Em abril deste ano, o tribunal adquiriu cerca de 2.500 vacinas para imunizar servidores, magistrados, colaboradores e estagiários. O objetivo foi evitar a transmissão da doença dentro do ambiente de trabalho. O Jornada foi campeão no Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça, uma vitória do TST e dos 24 tribunais regionais do trabalho. Ficamos em primeiro lugar na categoria Melhor Programa de Televisão. E a celebração foi ainda maior, já que o segundo lugar também ficou com o TST, com o programa Revista TST, colocando as duas produções televisivas do Tribunal Superior do Trabalho como as melhores do Judiciário. A festa aconteceu em Belém, no Pará, na 14ª edição do Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça, após o Congresso Brasileiro de Assessores de Comunicação do Poder Judiciário. Os troféus foram entregues à coordenadora de Rádio e TV do TST, Patrícia Rezende. O evento também contou com a participação do ministro do TST, Lélio Bentes. É fundamental para que o trabalho dos profissionais da comunicação seja efetivo, que tenham a oportunidade de conhecer a realidade brasileira e nada melhor do que estar presente nas diversas regiões. Ademais, fóruns como esse permitem uma aproximação e uma troca de ideias que virá favorecer no futuro, espera-se, a formação de um caminho comum para se conceber uma grande política de comunicação do Poder Judiciário. O Jornada, feito em parceria com os 24 TRTs, traz matérias especiais sobre temas trabalhistas, quadros sobre os direitos de patrões e empregados, sobre a segurança no ambiente de trabalho e a prevenção de doenças ocupacionais, além de atividades artísticas e culturais. O Revista TST é um programa que está sempre antenado com os julgamentos mais importantes do Tribunal Superior do Trabalho, levando aos telespectadores as decisões dos ministros da Corte Superior. O TST ainda conquistou outros títulos. Na categoria Comunicação de Interesse Público, a Corte Trabalhista foi campeã com a campanha institucional Trabalho Infantil, Você Não Vê, Mas Existe, veiculada em dezembro do ano passado. A campanha venceu a categoria com mais de 30 concorrentes. A ministra Maria de Assis Calcin ressaltou toda a preparação e cuidado com o tema. O trabalho infantil é uma chaga da nossa sociedade que precisa ser combatido. Então, estão de parabéns todos aqueles envolvidos na campanha, principalmente os funcionários da Secretaria de Comunicação aqui do Tribunal Superior do Trabalho. Ficamos muito felizes, ministra Cátia Arruda, que é a presidente da comissão, e eu ficamos muito felizes com essa premiação e achamos que foi muito justa e merecida. E o reconhecimento também veio para o programa de rádio do TST, o Trabalho e Justiça, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, todas as manhãs na Rádio Justiça. O programa ficou com o segundo lugar na categoria Mídia Radiofônica de todo o Judiciário. No próximo bloco, os resultados da segunda Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. E no quadro Jornada Extra, vamos conhecer uma servidora do TRT do Piauí que se dedica a ensinar uma dança milenar, a dança do ventre. Nós voltamos daqui a pouco.
A página do Facebook do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo foi a vencedora da 14ª edição do Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça na categoria Mídia Digital. Saiba mais em facebook.com/TRT Espírito Santo. A segunda Semana Nacional da Conciliação Trabalhista movimentou os 24 tribunais regionais do trabalho. Durante uma semana, a prioridade foi promover acordos para encerrar conflitos trabalhistas. Veja como foi o mutirão pelo país. Em uma semana, a Justiça do Trabalho garantiu 28.840 acordos entre patrões e empregados. No total, cerca de 150 mil pessoas foram atendidas em todo o Brasil. Os 24 tribunais regionais do país participaram da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, o que garantiu cerca de 620 milhões de reais em acordos e quase 20 milhões de reais em tributos recolhidos aos cofres públicos. Os tribunais regionais do trabalho de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais foram os que mais conciliaram. Os 2 TRTs paulistas, da capital e de Campinas, atingiram juntos cerca de 166 milhões em acordos homologados. No Rio de Janeiro, foram mais de 2.200 acordos firmados e mais de 70 milhões em homologações. Em Minas Gerais, quase 3.000 conciliações, representando mais de 60 milhões em homologações. O TRT da 14ª região, que abrange os estados de Rondônia e Acre, arrecadou mais de 29 milhões em 700 acordos. Lá foram realizadas audiências por meio de videoconferências envolvendo pessoas que estavam a mais de 700 quilômetros de distância nos 2 estados. No TRT da 8ª região, que abrange os estados do Pará e Amapá, foram mais de 500 acordos homologados, que somam mais de 8 milhões de reais. Já em Santa Catarina, foram 600 acordos firmados e mais de 23 milhões em homologações. Na Bahia, foram concluídos 2.065 acordos, que movimentaram mais de 47 milhões de reais em favor dos trabalhadores, como a Ana Cristina. Ela trabalhou 32 anos em um banco e não recebeu as horas extras. A empresa fez uma oferta razoável para solucionar o processo. É alegria, né? A gente tem um alívio, porque aí não precisa ficar mais esperando nenhuma surpresa, se o processo vai, né, passar ou não, ganhar. E a gente fica... É muito bom, gostei muito. Eu recomendo para as pessoas que tenham nessa situação de justiça e tal, se puderem negociar, eu recomendo. Os acordos, além de diminuir o número de processos existentes na Justiça do Trabalho, resolveram pendências de milhares de trabalhadores que aguardavam há anos por uma solução. No Rio Grande do Norte, por exemplo, em apenas um acordo, em um processo que tramitava há 11 anos na Justiça, 132 trabalhadores foram beneficiados. O processo mais longo, resolvido em Boa Vista, aguardava por uma solução há 26 anos. Em Mato Grosso, uma solução negociada pôs fim a um processo trabalhista que tramitava na Justiça desde 1999. No Paraná, Dona Alcione esperou carona para ir à Justiça do Trabalho para tentar resolver um processo judicial movido pelo filho dela, que morreu há 5 anos. E foi o próprio ex-patrão do filho dela quem veio buscá-la para ir à audiência de conciliação. Mesmo com a falência da serralheria, no Paraná, Renato não desistiu de quitar as dívidas. Fez pesquisas na internet até descobrir onde a família do ex-empregado morava para pagar o que devia. O empresário viu na Semana Nacional da Conciliação Trabalhista a oportunidade de fazer um acordo com a Dona Alcione. Teve acordo, né, ambas as partes, tanto para mim como para ele. Não quero prejudicar ele, nem prejudicar eu. Então, graças a Deus, deu tudo certo, deu tudo em paz e a amizade continua. É um princípio, né? Na Bíblia diz, não deveis nada a ninguém, né? E eu, desde a minha falência, venho tentado pagar dívidas e dívidas. São também do perdão, né? Tem que existir também, né? Para o vice-presidente do TST e do CSJT, ministro Emanuel Pereira, chegar a uma solução consensual é o modo mais rápido e eficaz de encerrar conflitos na Justiça. Os empresários resolveram contribuir com o sucesso dessa semana e trouxe seus principais litigantes
ex-funcionários para sentar numa mesa e fazer essa conciliação. A dança do ventre teve origem no Oriente Médio, com movimentos e gestos marcados pela delicadeza e técnicas corporais que movem o abdômen e os quadris. É considerada uma expressão artística de feminilidade. Hoje, no quadro Jornada Extra, vamos até Teresina conhecer a servidora Mônica Souza, que além de trabalhar no TRT do Piauí, é professora de dança do ventre. A servidora Mônica Costa trabalha na assessoria de imprensa do Tribunal Regional do Trabalho do Piauí. Ela escreve matérias sobre os julgamentos do tribunal. A jornada vai das 7 da manhã às 3 da tarde. Além de servidora do Tribunal Regional do Trabalho do Piauí, a Mônica também é professora de dança do ventre. As aulas e os ensaios acontecem aqui, na Escola Eli Batista de Teresina. Mônica está cursando pós-graduação em dança educacional. A especialização é presencial, uma vez por mês, no sábado e no domingo. Ela tem aulas práticas e teóricas que possibilitam o aprofundamento dos conhecimentos na área, que envolvem aspectos educativos, coreógrafos e culturais. A servidora sempre foi apaixonada por vários ritmos desde criança e conheceu a dança do ventre aos 15 anos. Depois que o ritmo virou tendência no Brasil, ela aproveitou e se tornou professora da dança. A dança do ventre veio de São Paulo para nós e foi a minha grande paixão entre as modalidades que eu tinha experimentado. Comecei a estudar e acabei me transformando na primeira professora de dança do ventre de Teresina por essa escola, a Escola de Balé Eli Batista. Com movimentos de braços e de mãos marcados pela delicadeza e técnicas corporais utilizadas com o abdômen e os quadris, a dança chama a atenção de todos e atrai muitas mulheres. E depois de um dia de trabalho, ou até mesmo de uma longa semana de muito serviço, a dança do ventre ajuda a relaxar. Você passa 8 horas, digamos, sentado de frente para um computador e você não fez quase nenhum movimento físico e sai de lá muito cansado, certo? Isso acontece porque existe um conjunto de tensões musculares em volta de você. Quando se vai fazer o exercício que em tese te cansaria muito mais, então todas essas tensões localizadas em outras regiões do corpo, elas vão dissipar ou elas vão se equilibrar por inteiro. É um cansaço que descansa. E o Jornada de hoje termina aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau!